Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas a esta santa celebração. Nesta Santa Eucaristia, rezemos em ação de graças pelos 27 anos da renovação carismática em Mari, Grupo Luz de Cristo, que está aqui bem representada na frente da igreja, nos primeiros bancos. Também em ação de graças pelo aniversário natalício de Marilene Martiniano, que faz parte do grupo também. E pelos nossos irmãos já falecidos, no 7º dia de José Alexandrino, também no 7º dia de Mário Farias de Oliveira, também no 7º dia de Josefa Jacinto de Lima, no 30º dia de falecimento de José Naldo Olímpio da Silva, Severino Batista Fonseca, 30º dia, e Fernando Silva Félix, 8 meses. E pelos demais, Severino Figueiredo de Lima, Maria Bernadette de Souza Bento, Damiana Estevão Tavares, Manuel Farias de Oliveira, Maria Josefa da Conceição, Severino Farias de Oliveira, Geraldo Alexandrino, Severino Alexandrino, Antônio Alexandrino, Otacília Avelino, Maria das Graças Alexandrino, Antônio Jacinto de Melo, Maria Jacinta de Melo, Marluce Jacinto de Lima, Odete Gonçalves de Melo, Maria das Graças de Melo e Severina Benevenuto Soares. Irmãos e irmãs, boa noite. Ao celebrarmos a palavra de hoje, somos convidados a acolher a voz do Senhor, que se revela como o verdadeiro pastor. Jesus nos chama a compreender a lógica do reino, em que a justiça de Deus supera nossos cálculos humanos e se manifesta em generosidade e graças abundantes. Celebramos com alegria e fé. Vamos caminhando lado a lado, somos teus amigos, ó Senhor. Tua amizade é nossa alegria, por isso te louvamos com amor. Cristo é modelo de amizade, Jesus deu a vida por amor. Dele recebemos força e alegria para nos doarmos aos irmãos. Seja o nosso encontro com o Pai um sinal da nossa união, para que vivendo nós a sua graça levemos paz e amor aos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai de todos nós, e a comunhão com o Divino Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, boa noite a todos. Boa noite. Bendito seja Deus que nesta noite nos reúne no amor de Jesus para celebrar com o Senhor a nossa vida. Iniciemos a nossa celebração reconhecendo diante de Deus os nossos pecados e juntos imploremos a graça do perdão. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de todos vós, que nesta noite o Senhor perdoe todos os vossos pecados e vos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, preparastes para quem vos ama bens que nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama da caridade, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas, que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apazentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apazentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite. Vestes a sua lã e matais os animais gordos, mas não apazentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixaste a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procuraste a ovelha perdida. Ao contrário, dominaste sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaquearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país. E ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apazentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor e eles não mais poderão apazentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor
não me falta coisa alguma. Pelos vales de Campina verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Me guia nos caminhos mais seguros, pela honra do seu nome. Que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparai à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vais ungir minha cabeça, o meu cálice transbordar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Cidade todo bem há de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelo tempo infinito. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vocês para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram convidados primeiros, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para a tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estais com inveja porque não estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, chegando ao final de mais um dia, nós nos encontramos aqui na Igreja Matriz para, junto à Palavra de Deus e daqui a pouco, junto à Eucaristia, celebrarmos a nossa vida com o Senhor. Já anunciei a vocês várias vezes que a Igreja, ela se alimenta da palavra e da Eucaristia. O cristão, filho, filha de Deus, se alimenta da palavra de Deus e da Eucaristia. Aquele que celebra a sua fé com o Senhor, se alimenta da palavra de Deus e da Eucaristia. Então, celebrando a nossa vida com o Senhor, junto à mesa da palavra e da Eucaristia, Deus continua nos alimentando. Hoje, Jesus nos traz esta parábola de um patrão que saiu para contratar, convidar, chamar
trabalhadores para a sua vinha. Certamente na terra de Jesus, a Palestina, não tinha mandioca macaxeira. Isso é daqui da nossa região. Mas era muito forte as plantações de vinha. Através dessas plantações, eles produziam a uva e da uva se fazia o vinho. Então precisava de empregados, de pessoas que se ocupassem com essa atividade. E aí Jesus vai lembrar que o reino de Deus é como um patrão que convida as pessoas para trabalhar na sua vinha. E o que nós podemos aprender desta parábola? Primeiro, essa disposição do patrão, às vezes em que o patrão sai para chamar trabalhadores para a sua vinha. A primeira vez é às 5 da manhã, depois às 9, depois ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Quer dizer, são horários diferentes, mas para dizer que em cada horário Deus vai chamando. O patrão é Deus. Então Deus nos chama pela manhã, Deus nos chama à tarde, Deus nos chama ao entardecer. Quem chama é sempre Deus, para lembrar que a iniciativa é de Deus. E Deus não chama somente uma vez, mas Ele chama várias e várias vezes. Ele chama quantas vezes forem preciso, forem necessárias. Porque Deus nos quer junto a Ele. Deus nos quer fazendo parte da vida dEle. Deus nos quer como colaboradores da sua obra. Por isso, é sempre Ele que nos chama. Mas aí, quando Deus chama, Ele também combina as coisas. Deus não é uma pessoa aleatória. Deus não chama por chamar. Deus não chama sem mostrar o significado deste chamado. Diferente de nós, que somos muito confusos, Deus usa muito da clareza, Então venha trabalhar e eu te pagarei uma moeda de prata. Ou seja, quando Deus chama, Ele deixa claro as condições desse chamado, para que ninguém depois se revolte contra Deus, para que ninguém depois se sinta abusado por Deus, para que depois ninguém se sinta enganado por Deus. Deus não age como a gente age. Deus é Deus. Por isso que, a partir desse chamado, Deus vai também se revelando quem Ele é. Então, quando Deus sai, vêm as pessoas desocupadas, sem fazer nada, passa o dia todo na praça. Então Deus chama, para dizer: meu irmão, minha filha, meu filho, venha, eu tenho uma oportunidade para ti. Porque a vida com Deus é sempre uma oportunidade para a gente viver bem a vida. E é aí que Deus se revela, em primeiro lugar, na sua bondade. Deus é bom.
Ele vai atrás das pessoas e contrata, chama, convida, traz de volta as pessoas para junto dele. Aí se manifesta a bondade de Deus. Então nós temos um Deus que é bom. E essa bondade de Deus quer ajudar a gente a estar sempre ocupado. Porque também uma vida sem ocupação é uma vida sem sentido. Você passar o dia todinho com a cara para cima, isso é uma vida sem sentido. Como diz o apóstolo Paulo, vocês estão cansados de não fazer nada, porque não fazer nada também cansa, também cansa. Então, através de um trabalho, através de uma ocupação, através de um emprego, através de uma oportunidade na vida, Deus quer também revelar a sua bondade. Mas aí chega o final da tarde. Antes de terminar o dia, Deus quer fazer o acerto de contas com cada pessoa que Ele chamou, que Ele contratou. Ou seja, antes do final da nossa vida, Deus quer fazer acertos de conta. Porque no nosso entendimento, esse acerto de conta é só quando a gente morre, e não é. Como a gente não sabe se vamos estar vivos amanhã, o acerto de contas é hoje. O acerto de contas é aqui, é agora. Deus não deixa nada para amanhã, porque o dia de Deus é hoje. A graça de Deus é hoje. As oportunidades que Deus nos oferece são hoje. Por isso que ao final de dia, na cultura judaica, no entardecer, Deus quer fazer esse acerto de contas. Porque foi Ele quem nos chamou. Então, se Ele nos chama, Ele tem responsabilidade para conosco. Então, agora é a hora de pagar pela contratação que eu fiz, pelo chamado que eu fiz, pelo convite que eu fiz. Mas é agora também que se revela, talvez, algo novo para muita gente. É porque Deus foi pagando aquilo que foi acertado. Venha trabalhar e eu te pagarei uma moeda de prata. E assim foi feito. Começando pelo primeiro até o último, Deus pagou aquilo que foi combinado, aquilo que foi acordado. Só que os primeiros se revoltaram contra, para dizer, olha, nós trabalhamos mais do que esses outros, a gente começou cedo o trabalho, então a gente vai ganhar mais, a gente merece mais. E aqui vai aparecendo as surpresas de Deus. Primeira surpresa, amigo, nós não combinamos que seria uma moeda de prata? Ou seja, a relação com Deus é uma relação de amizade, não é de subserviência, não é de empregado e de patrão. Isso é um equívoco nosso, isso é uma maneira errada da gente compreender essa relação com Deus. Por isso que a palavra primeiro é amigo, amigo. Deus estabelece conosco uma relação de amizade. Será que você, meu irmão, minha irmã,
se sente amigo de Deus? Será que você estabeleceu essa relação de amizade com Deus? Será que através da palavra e da Eucaristia você alimenta essa amizade com Deus? Porque a relação é de amizade, amigo. O que foi que nós combinamos? Então, se nós combinamos isto, eu vou te pagar o que foi combinado. Ou seja, se na primeira parte Deus se revela como uma pessoa boa, agora vem a outra surpresa. É que Deus se revela como uma pessoa justa. Essa parte nós não dizemos. Essa parte a gente não propaga. Esta parte a gente não fala. Para todo mundo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Quase ninguém diz que Deus é justo. Além de bom, Deus é justo, é justo. O Deus que é bom é o Deus que é justo. O Deus que chama pela bondade é o Deus que nos recompensa pela justiça. Então, em Deus, bondade e justiça caminham juntos. Deus é bom e, além de ser bom, Ele é justo. Muitos de nós não entendemos isso. Porque quando a pessoa é boa demais, a gente faz dela besta. Então muita gente acha que Deus é bom e Deus é besta, e não é. É uma falsa compreensão que você tem de Deus. Então a bondade de Deus também se revela na sua justiça. Nós não combinamos que seria uma moeda, então receba a moeda. Porque aquilo que foi combinado é o justo. E o justo que foi combinado é o justo que eu estou te pagando. Para a gente não separar bondade de Deus e justiça de Deus, não. Bondade e justiça caminham juntos. Então, cuidado para a gente não fazer de Deus besta, porque Deus não é besta. Ele é bom, mas é justo, Então procura saber na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida profissional, como é que aparece a bondade e a justiça de Deus. Porque são duas qualidades que são de Deus, não são nossas. Alguém um dia perguntou a Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer? Aí Jesus faz uma correção: bom só Deus. E ainda acrescenta: e mais ninguém. Bom só Deus e mais ninguém. Para a gente não ficar também idolatrizando pessoas. Ah, fulano é muito bom. Não, não é. Bom só Deus e mais ninguém. Olhe, fulano me fez um favor tão grande, eu não tenho como pagar. Não é favor. Não é favor. A gente não deve nada a ninguém. Nós somos solidários com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a necessidade do outro. E quando é feito por amor, ali não existe dívida. Mas a gente fica com essas coisas, né? Eu devo um favor tão grande a fulano. Não, não deve nada não.
Se fulano te ajudou, primeiro, porque o coração dele se condoeu com a situação. Segundo, porque Deus deu a ele condições para te ajudar. Então não é favor, não é favor. É que nós temos modos diferentes de compreender aquilo que de fato é de Deus, é de Deus. Então, bom só Deus, e Jesus ainda acrescenta, e mais ninguém. Ah, padre, mas eu sou uma pessoa boa. Não, não é. Não é. As coisas boas que existem em você é de Deus. É de Deus. A bondade que você realiza para com os outros, essa bondade vem de Deus. Então não é tua, não te pertence. Para a gente não ficar se enganando, criando ilusões. Bom só Deus e mais ninguém. Mas esse Deus que é bom, Ele também é justo. E às vezes a gente não quer saber da justiça de Deus. Às vezes a gente não quer ouvir falar da justiça de Deus. Às vezes a gente não quer pregar sobre a justiça de Deus. Então a nossa conversa fica só pela metade, pela metade. Na Sagrada Escritura, quem mais fala da justiça de Deus são os profetas, são os profetas. E não esqueçamos que Jesus também vem da corrente dos profetas. Jesus fala também da justiça de Deus. Porque às vezes a gente quer ser bom, mas a gente não quer ser justo. Então isso na fé não existe. A fé, ela não faz uma leitura errônea das coisas da palavra. Não. A fé nos comunica a verdade que vem de Cristo. Porque por isso que Jesus ele revela um Deus que é bom e um Deus que é justo. Porque às vezes a gente fica brigando com Deus. Mas meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa, por que é que está acontecendo isso comigo? Mas meu Deus, eu ajudo tanta gente, por que está acontecendo comigo? Então esse é o momento de você também olhar, perceber. Além dessa bondade que você se diz, você também é justo? Você é justo? Então é importante que a gente vá, iluminado pela palavra, se dando conta disso, né? Aquele marido que muitas vezes cobre tudo da família, não deixa nada faltar, como diz as mulheres, né? Meu marido é um homem bom, não deixa faltar nada lá dentro de casa. Agora esse marido espanca a mulher, maltrata a mulher, nunca deu um beijo nos filhos, nunca abraçou os filhos. Então ele pode ser bom, mas ele não é justo com a sua família. Porque ele provém a casa, não deixa nada faltar, mas ele não consegue viver um relacionamento fraterno, amoroso, carinhoso, zeloso, não é? Porque bondade e justiça andam juntos, andam juntos. Por isso que Jesus nos conta essa parábola. Para a gente viver uma amizade com Deus, a gente tem que acolher a bondade e a justiça que vem de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iluminados pela bondade e a justiça que vem de Deus, vamos apresentar ao Senhor o nosso pedido, a nossa prece. Após cada pedido, vamos dizer: Vinde, Senhor, e ouvi-nos. Vinde, Senhor, e ouvi-nos. Pela Igreja em todo o mundo, para que sustente pelo amor, cuidado do Senhor, se fortaleça e se torne sinal de esperança e unidade para todos os povos, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, e ouvi-nos. Por todos nós, chamados a trabalhar na vinha do Senhor, para que reconhecemos a alegria do serviço, confiando na justiça e na generosidade de Deus, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, e ouvi-nos. Por nossa comunidade, para que, sustentada pela graça abundante do Senhor, viva em comunhão e fraternidade, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, e ouvi-nos. Tudo isso, ó Pai, nós os pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Maravilha, Senhor, estar aqui. Sente-se igreja reunir a celebrar, apresentando os frutos do caminho, no pão e o vinho, a oferta desse altar. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Que graça imensa servir nessa missão. Missão de Cristo, tarefa do cristão. Sempre-se igreja, formar comunidade, ser solidário, tornar-se um povo irmão. Bendito sejais por todos os dons, bendito sejais pelo vinho e pelo pão. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Bendito, bendito, bendito seja Deus para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Ó Deus, nós os apresentamos as nossas oferendas e trocamos convosco os nossos dons, oferecendo-vos o que nos destes, esperando recebermos em vós
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo. o céu e a terra proclamam vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. bendito o que vem, Bendito o que vem, em nome do Senhor. em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, precioso sangue de Jesus, Mistério da nossa fé. anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso Bispo Edilson,
os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, unidos a Jesus, que nos comunica a bondade e a justiça do nosso Deus, rezemos com Ele a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilha tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho
para nós sermos santos. Dai-nos, Jesus, teu poder, e se doa sem medida. Deixa que compreendamos que esse é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, fazes vibrar nosso ser, indo ao encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, face que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho, sempre trilha a tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, humildemente imploramos vossa clemência, Senhor, para que a Ele, configurados na terra,
mereçamos participar da sua glória no céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Envie Para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e juntos com os operários, Padre Biavina, apóstolo da caridade, inspirai-nos, inspirai-nos. Sentemos um instante. Boa noite a todos. Hoje é um dia de grande festa e gratidão. Celebramos 27 anos do nosso grupo de oração. 27 anos de uma história construída pelas mãos de Deus, marcada pela ação do Espírito Santo e pela misericórdia de Jesus. E neste aniversário tão especial, não podemos falar da nossa história sem lembrar com carinho e gratidão de uma pessoa que faz parte das nossas raízes, Dona Leninha. Deus escolheu Dona Leninha para trazer a renovação carismática católica para a nossa cidade. E foi através do seu sim que muitas pessoas puderam conhecer a graça do Espírito Santo, experimentar o amor de Jesus e descobrir uma nova forma de viver a fé. E existe algo ainda mais bonito. O grupo de oração e Dona Leninha fazem aniversário no mesmo dia, 19 de agosto. Não acreditamos que isso seja apenas uma coincidência. É como se Deus nos lembrasse a cada ano que precisamos olhar para as nossas raízes e agradecer por aqueles que disseram sim antes de nós. Hoje, mesmo não frequentando mais assiduamente o grupo de oração, mas Dona Leninha continua sendo alguém que mantém o coração aberto para nós, para nos ajudar, acolher e colaborar quando precisamos. E isso também é uma forma de continuar servindo ao reino de Deus. Dona Leninha, neste dia, queremos dizer muito obrigada. Obrigada pelo seu sim. Obrigada pela coragem de trazer a renovação carismática católica para a nossa cidade. Obrigada por tudo aquilo que Deus realizou através da sua vida. Obrigada por continuar com o coração disponível para nos ajudar. Talvez nem seja possível mensurar quantas vidas foram alcançadas a partir daquele primeiro passo. Quantas pessoas encontraram Jesus, quantas famílias foram restauradas, quantos corações foram tocados, quantos dons foram despertados. A Senhora plantou uma semente. E hoje nós celebramos alguns dos frutos dessa semente. E olhando para essa história, recordamos também Santa Helena Guerra, essa grande mulher apaixonada pelo Espírito Santo, que nos ensina a desejar continuamente um novo Pentecostes. Que o Espírito Santo continue sendo o fogo que sustenta o nosso grupo de oração. Que nunca percamos a sede de Deus, o desejo de evangelizar e a coragem de deixar o Espírito Santo conduzir a missão. E que, acima de tudo, permaneçamos aos pés de Jesus misericordioso, porque foi a sua misericórdia que nos sustentou durante
durante esses 27 anos. Jesus esteve conosco nas alegrias e nas dificuldades, nas vitórias e nas lutas, quando éramos muitos e quando éramos poucos, quando tudo parecia florescer, mas também quando foi preciso perseverar pela fé. 27 anos não são apenas uma história de tempo, são uma história de fidelidade de Deus. Hoje celebramos o passado com gratidão, vivemos o presente com fé e olhamos para o futuro com esperança. E neste aniversário duplo, queremos celebrar Dona Leninha e o nosso grupo de oração Luz de Cristo, unidos por uma mesma data e de maneira tão especial, por uma história que Deus entrelaçou. Que Santa Helena Guerra interceda por nós, que Jesus misericordioso continue derramando sobre nós a sua graça e que o Espírito Santo reacenda continuamente em nosso meio o fogo do primeiro amor. Parabéns, Dona Leninha, parabéns, Grupo de Oração Luz de Cristo, que venham muitos outros anos de Pentecostes, misericórdia, comunhão e missão. A chama que Deus acendeu há 27 anos não pode se apagar. Vinde, Espírito Santo, renova em nós a chama do vosso amor. Jesus, eu confio em vós. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Se estou disposto ao que queiras, não me importa o que seja, tu chamas-me a servir. E aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E agradecendo a Deus Pai por tudo que celebramos, em comunhão com a Santíssima Trindade, em comunhão com a Igreja, em comunhão com a nossa paróquia, com os grupos, e hoje em comunhão com o aniversário de 27 anos de caminhada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E a bênção do Senhor, nosso Deus e Pai, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, ide em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O nosso Pai nos convidou